Vamos ao relato de hoje, que é o Grimório de minha avó. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Pode me chamar de Fulana. Atualmente, tenho 26 anos e sou engenheira civil. O que irei relatar aqui são relatos reais, são fatos que aconteceram enquanto a minha avó era viva. Se houver nomes, estarão todos trocados. A minha avó, Maria, era bruxa branca. Todos do bairro iam até ela para pedir milagres, pois a mesma era considerada bruxa pela quantidade de milagres que ela mesma fazia acontecer. Uns a consideravam bruxa branca, pois ela só fazia o bem. Outros a chamavam de santa. Minha avó nunca revelou a sua idade para ninguém. Nem mesmo o meu pai sabia a idade dela. Porém, quando completei os meus 14 anos, ela decidiu partir. Eu lembro-me bem daquele dia. Ela estava ótima. Me chamou num canto e disse: Fulana, eu quero que saiba que este dom que atualmente me pertence, um dia irá pertencer a você. Basta você querer e o dom virá até você. Confesso que eu não entendi nada e eu fiquei com cara de pata-choca. Ela, rindo ao perceber que eu fiquei literalmente boiando, ela citou: Calma, você irá saber do que eu tô falando daqui a alguns anos. E quando menos perceber, o dom literalmente chegará até você. E aí eu perguntei a ela por que ela estava me falando essas coisas, sabendo que ela estava ótima. Era uma senhora super forte, dando 3 vezes mais de mim, né? Ela me olhou e disse: Calma, minha neta. A vovó decidiu que irá descansar pela eternidade. Eu já vivi muitos anos e eu já não estou mais dando conta das mudanças desse novo mundo. E eu fiquei pensando sem dizer em voz alta: será que a vovó ficou doidinha? E aí ela me olhou e sorriu e voltou até a sua salinha. Vou explicar para vocês entenderem aqui. A minha avó literalmente era como uma bruxinha. Fazia seus medicamentos com ervas em seu caldeirão gigante e enquanto fazia suas ervas, ela falava com voz estranha, num idioma diferente, o qual eu não entendia absolutamente nada. Eu sempre fui muito apegada à minha avó e saber que a mesma poderia partir a qualquer momento, eu saberia que do meu coração ela levaria junto um pedaço. Eu sabia, né, que do meu coração ela levaria junto um pedaço. Então, em 22 de novembro de 2009, ela me chamou na sua salinha para fazer ervas e me disse: Querida, hoje é o último dia de sua avó. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho um grimório e ele será seu. Porém, não o darei neste exato momento porque eu sei que você sozinha irá encontrá-lo. Para ser sincera, eu nem sabia o que era eu nem sabia o que era um grimório. E aí eu voltei para o meu quarto. Umas 4 horas depois a minha avó partiu para descansar na eternidade. E eu sofri muito. Acabei me esquecendo de tudo que ela havia dito, sobre dom, grimório e tudo mais. A causa da morte dela? Não teve causa alguma. Os órgãos estavam em perfeito estado, o corpo saudável. Literalmente ela se foi como ela disse que iria, somente quando ela decidisse descansar. Todos do bairro, principalmente os mais antigos, disseram que ela quem escolheu a própria data da morte, pois, segundo eles, ela era uma santa. Outros pensavam diferente, que ela, por ser bruxa, estava hibernando. Eu confesso que eu não entendia nada. Então, passou uns dias, fui mexer na salinha da minha avó, escondida, pois os meus pais não queriam que eu entrasse lá. Mas como eu era curiosa, não dei o braço a torcer. Olhei tudo, não vi nada demais. E quando estava saindo para poder ir brincar, escutei um psiu. Arregalei os olhos e o coração disparou. Eu juro que eu nem olhei para trás, eu só pensei em correr. Cheguei esbaforida até a porta da cozinha,
Minha mãe me viu toda ofegante e me perguntou o que tinha acontecido. Eu disfarcei, falei que não era nada, mas como eu sou uma danada de curiosa e não sossego até descobrir, eu voltei lá para a salinha, pé por pé, com o coração na mão. E em cima, ao lado do caldeirão, havia um livro enorme. Não tinha livro nenhum lá antes. E ao me aproximar, eu fui perceber que era o grimório da minha avó. Ana, eu era uma menina curiosa. Porém, eu não abri o grimório. Eu levei para o meu quarto e escondi embaixo do colchão, pois eu tinha muito medo de abri-lo. E lá ele ficou escondido. Quando completei os meus 22 anos, aí eu decidi abrir o grimório. Confesso que eu imaginava que ao abrir o grimório iria saltar dali um gnomo ou uma fada madrinha, mas a única coisa que saiu de lá foi apenas poeira mesmo. Decepcionante. Sempre gostei de ler livros e sempre que estou lendo um, eu não paro de ler até terminar. E com o grimório não foi diferente. Ana, nesse grimório da minha avó, ela relatou tudo o que viveu dentre esses anos até o período do seu descanso eterno. Como milagres, coisas assustadoras que já aconteceram com ela, algumas magias com ervas e também a verdadeira história das bruxas. O livro é literalmente gigante, escrito com caneta de pena, letrinhas tortas, porém dá para entendê-las perfeitamente. Eu vou relatar aqui os milagres que a minha avó registrou em seu grimório. Vou escrever exatamente como está escrito nele. Está escrito assim: dia 12 de fevereiro de 1951. Quantos anos a sua avó tinha? Bom, 12 de fevereiro de 1951. Ela disse, né? Ninguém sabia a idade dela. Hoje o dia encontrou-se chuvoso, nublado, sensação de morte, de perda. Estava preparando mais uma poção de ervas poderosas contra a gripe. Estava prestes a terminar e voltar para minha cama para descansar, porém escuto sons de galope. Pensei, será assombração? Ainda mais pelo período da tarde, pois estava próximo às 6 horas da tarde. Vou ficar quieta e esperar que o mal se vá. Não é necessário causar mais problemas e atraí-lo para dentro de casa. Ao fechar os meus olhos, escuto 3 batidas em minha porta e gritei: "O que queres?" E novamente escutei mais 3 batidas. Gritei novamente: "O que queres? Se não dissestes, não irei atendê-lo." Ficou em silêncio por alguns segundos e em seguida ouvi o relincho do cavalo e logo após a voz de um homem. "Senhora, me disseram que a senhora é uma santa. Tem uma criança necessitando de seus cuidados." Em seguida ouvi o silêncio e o choro daquele homem, implorando e pedindo por favor e misericórdia. Me levantei, coloquei o meu casaquinho e separei umas ervas e algumas poções que eu já havia preparado. Abri a porta, o homem estava montado em seu cavalo preto, usando o seu chapéu junto de um sobretudo negro. O mesmo me agradeceu por ter misericórdia, me ajudou a subir em seu cavalo e seguimos até a casa. Olhei de longe e notei a casinha pequena, muito humilde. O cavaleiro me deixou na portaria. Perguntei se ele não iria entrar comigo para que eu o ajudasse com o seu filho, e o mesmo botou a mão em seu chapéu e, me agradecendo, disse que colocaria o cavalo no celeiro e logo voltaria para ajudar se eu necessitasse de ajuda. Eu o agradeci e entrei naquela pequena casa. Bati na porta e uma moça com cara de choro e olheiras me perguntou o que eu desejava ali com uma voz de sofrimento e ternura ao mesmo tempo. Eu disse que eu tinha ido ajudar a criança que necessitava de atenção e cuidados. E a mesma insistiu em saber como que eu sabia que seu filho estava doente. Então respondi que primeiro eu cuidaria da criança e após isso eu lhe diria. Me aproximei do quarto onde se encontrava a criança. Ele estava magro, parecia um corpo seco.
Pobre criança, sentia a dor, estava prestes a partir para a eternidade. Tirei de minha bolsa um frasco de poção Grihun, Gryyhun, e pinguei exatas 3 gotinhas entre os seus lábios pálidos, sem vida e ressecados. E após isso o menino fechou seus olhos. A moça entrou em desespero, dizendo que eu havia dado a ele veneno. Segurei em suas mãos e disse: seu marido não me procurou à toa. Ele me procurou por um motivo. Eu faço milagres. A moça me olhou assustada e disse: que marido, senhora? Eu nunca fui casada. Eu criei o meu filho sozinha, o qual tive apenas a ajuda do meu pai. E eu respondi: pois bem, um homem veio me procurar necessitando de minhas poções milagrosas. E ela ficou sem entender nada. Segurei em suas mãos e disse a ela: o que você está sentindo? E ela, soluçando de chorar, disse que sentia calor. Eu pedi para que ela segurasse a mão de seu filho e me dissesse o que ela sentia. Ela segurou, me olhou e disse que sentia frio. Pedi para que a mesma se afastasse. Coloquei a mão esquerda sob a testa do menino e com a mão direita a posicionei em seu peito, sentindo o coração. E ali fiz a minha oração em língua tebana. Uns minutos após, pudemos notar que o menino estava ficando corado e suas mãos quentes. Então perguntei para a moça o que havia acontecido para que seu filho ficasse daquela maneira, e ela, em prantos, mencionou que não sabia. A mesma, ao notar seu filho sair do estado de palidez, começou a chorar de felicidade, sem conter as suas lágrimas maternais, me agradecendo, dizendo que eu fui uma santa. Perguntei para a moça: aquele senhor que vistes a me procurar seria seu irmão? E ela, sem compreender, disse: não, somos apenas nós 2. Meu pai se foi para a eternidade há poucos meses, nos deixando sozinhos. Desconfiada, citei. Por acaso seus pais ou seu pai andava com um cavalo negro, usando chapéu e sobretudo? E ela afirmou com a cabeça, confirmando que sim. E eu fiz uma oração em nome daquele senhor, para que Deus o enviasse para o paraíso. Após terminar a minha oração, estava me preparando para ir embora quando da porta daquela casinha olhamos para a porteira e lá estava ele, em cima de seu cavalo negro. E pudemos ouvir o relincho do cavalo e o mesmo saindo galopando. Foi uma sensação de paz, eu me senti privilegiada, pois até mesmo após a morte eles ainda me procuram, por conta da confiança. Após esse dia, o menino voltou a comer, engordou e se encontra forte. Voltei mais vezes para visitá-lo e, na minha última visita, perguntei para a mãe do menino se ela realmente não sabia a causa da doença do seu filho. Ela mencionou que não sabia de fato. Então relatei a ela que, após colocar a minha mão na testa de seu filho, junto de seu coração, eu senti, e que diante de uma comida dada ao menino, havia maldade, pois a comida não era para o menino. Por isso ele não morreu, mas iria ficar daquele jeito até morrer, de cama e sofrendo. A comida era feita especialmente para ela, mas quem recebeu a comida foi o menino. E quem havia dado essa comida, somente ela saberia. Ao chamar o menino, ela perguntou quem havia... somente ela... E quem havia dado essa comida, somente ela saberia. Ao chamar o menino, ela perguntou quem havia lhe entregado a comida. E o mesmo, na inocência de uma criança, respondeu: foi a vovó Juju. Então a moça chorou muito, foi até a casa de sua madrasta perguntar o porquê, mas ela chegou tarde demais, ou não,
pois a madrasta havia se engasgado com um pedaço de pão, tendo assim de volta todo o mal que ela causou ou tentou causar. Ou seja, morreu? Acho que morreu. Enfim, Ana, desculpe se não teve nada de sobrenatural. Porém, se tiver mais interesse, estou mandando outros relatos do Grimório, com os seguintes títulos. Ah, tem vários aqui. Ok, um beijo para você, muito obrigada. E aí, então, ela ajudava as pessoas com suas ervas, seus remédios caseiros, isso por muito tempo, né? Porque isso aconteceu em 51 e ela faleceu em 2009? É isso? Não, é. Né? Mistério, mistério. Quem aí herdou um grimório de vovó ou de mamãe? Diga aí nos comentários. Conhecem alguém desse tipo? Alguma? A gente conheceu sim no passado, só que a gente não chamava de bruxa, a gente chamava de benzedeira, parteira, essas coisas, né? Então, e quem aí conheceu ou recorria a uma delas quando mais novo ou ainda o faz? Deixa aqui seus comentários, suas opiniões e se tem uma história parecida, manda pra gente.